TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada! Estamos aqui com mais um Viver com Fé e Saúde, agradecendo sempre, né, gente, a colaboração, a companhia de cada um de vocês que nos acompanham aqui pela TV Imaculada. E não só o Viver com Fé e Saúde, mas toda a programação da nossa milícia. Então, muito obrigada mais uma vez por todos vocês que nos acompanham, que dão sugestões de pauta. Mas como vocês sabem, o programa só está começando e todo início de programa nós nos consagramos a Nossa Senhora. Então eu convido a cada um de vocês a silenciar o coração e nos colocarmos no colo da Mãe Maria. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Ah, como é bom nos colocarmos no colo de Nossa Senhora. E é uma oração, gente, que nos fortalece sem sombra de dúvidas, que a gente possa fazer sempre que a gente acordar, sempre que a gente for adormecer, sempre que a gente estiver dirigindo, em algum momento em que você tiver, né, com alguma tribulação, algum pensamento, se consagre a Nossa Senhora, se coloque no colo da Mãe Maria e lá ela conhece o nosso coração, ela sabe dos nossos desejos, das nossas vontades, sobretudo das nossas súplicas. Apresente a ela e ela leva lá, ó, dentro do coração de Jesus, né? Jesus que está ali sempre nos olhando, nos orientando, sobretudo, né? Cuidando do nosso caminhar, da nossa vida. Esse ano aqui só está começando, né, gente? 2022 está aí, janeiro, o mês mais lindo do ano, né? Eu sou suspeita para falar do mês de janeiro, mas olha, gente, quem nós temos aqui para a gente poder falar, né? Na entrevista dessa semana, espiritualidade conjugal. Pela primeira vez aqui no nosso programa, Padre Fábio Antunes, professor e coordenador de pastoral da Diocese de Coxim. Já está aguardando ali na nossa forma, né, de entrevistar e já vai falar para a gente sobre essa questão da espiritualidade conjugal. Olha que tema bacana, que tema interessante. Reúnam as pessoas aí para poder acompanhar conosco, porque agora nós vamos para um breve intervalo, mas já nós já estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo sempre, né, gente, a companhia, a participação de todos vocês aqui, não só no programa Viver com Fé e Saúde, mas em toda a programação da Milícia da Imaculada. Muito obrigada pelo sim de cada um de vocês, a vocês que são milites, a vocês que ainda não são milites, muito obrigada mesmo. E hoje, nessa semana, nós falaremos sobre espiritualidade conjugal. Olha que tema bacana, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre essa espiritualidade conjugal? Não é só para quem é casado, para você que ainda está se preparando para o matrimônio, para você que ainda está no processo de namoro, para você que ainda está buscando alguém em sua vida. Nosso convidado, com muito carinho que nós recebemos ele aqui pela primeira vez no Viver com Fé e Saúde, é o Padre Fábio Antunes, ele que é professor e coordenador de pastoral lá da Diocese de Coxim, embora esteja falando aqui de Campo Grande. Padre, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Viver com Fé e Saúde. Muito obrigado. Uma saudação carinhosa a todos os telespectadores deste programa. E é uma alegria poder falar de um tema tão importante, tão caro para as nossas comunidades, o que une dois elementos essenciais da vida cristã, a espiritualidade e a vida conjugal. Então, espero poder contribuir, fazer com que aqueles que acompanham esse programa pela TV Imaculada possam refletir sobre esse tema e, quem sabe, com a nossa ajuda, a ajuda da Igreja, aprofundar na vida familiar.
Com certeza, com seu conhecimento, com a sua vivência, né, nesse sentido, né, de poder nos orientar aqui, com certeza vai trazer grandes conhecimentos aqui para a gente, até porque nós estamos falando de Deus e estamos falando de família, né, dois itens muito importantes no dia a dia, não, padre? Mas fala para a gente, de onde nasce a espiritualidade conjugal, padre Fábio? Bom, antes de tudo, acho que é importante dizer que a espiritualidade, para nós cristãos, é aquela força interior, misteriosa de Deus que age dentro de cada pessoa, porque somos criados, somos da mesma essência de Deus. Eu diria que a espiritualidade conjugal nasce quando o casal descobre o amor, porque Deus é amor. Então, deste encontro, né, que envolve a vida de duas pessoas diferentes e vai as unindo, vai as fazendo se reconhecer umas às outras, aí vai nascendo a espiritualidade conjugal, né? No desejo, na busca que existe uma pela outra, como na espiritualidade de cada um de nós existe uma sede de Deus. Eu diria que também a espiritualidade conjugal nasce desse momento que a gente descobre esse desejo, esta atração, essa busca pelo outro, né? Sentindo que o outro me completa, que o outro me preenche, que o outro é parte de mim, né? Que é uma condição fundamental para o matrimônio, né? Uma só carne, um só coração, um só espírito. Então, eu diria, a espiritualidade conjugal nasce quando o casal descobre o amor um pelo outro. Exato, e o amor em comunhão com a espiritualidade, com o respeito, com o carinho, com a reciprocidade, né, padre? Às vezes as pessoas ficam tão desesperançadas, né, por tantas adversidades que passam na vida, não ainda matrimonial, mas naquela fase do namoro, e aí a gente vem e diz que namoro é feito para terminar mesmo, né? Então, para a gente poder conhecer, enfim, para que a gente possa definitivamente encontrar o verdadeiro amor, não, padre? Exatamente. É por isso que é tão importante na vida da pessoa se viver as etapas bem vividas, né? Hoje, entre os jovens, há uma preocupação interessante sobre a castidade, muitos se preocupam com a castidade, e aí há, às vezes, uma visão distorcida da castidade como a restrição, a proibição de várias coisas, quando, na verdade, a igreja diz da castidade como essa capacidade da pessoa viver bem cada etapa. E nesse sentido, como você disse, o namoro é uma etapa muito importante, porque é um laboratório para a vida conjugal, né? É uma experiência, é um estágio probatório. Então, é muito importante viver essa etapa. E como etapa, então, é importante também viver aquilo que é próprio, né? Saber guardar momentos próprios daquilo que é guardado para a vida íntima, para a vida matrimonial. Eu sempre que converso com esses jovens digo que a nossa intimidade é o nosso tesouro, por isso a gente não pode banalizar, não pode desperdiçar de qualquer maneira, mas um tesouro deve ser guardado para ser partilhado justamente com as pessoas com as quais a gente descobre esse amor, né, que completa, que dá sentido à nossa existência, que no caso do casal vai ser a outra pessoa, o companheiro, a esposa, o esposo, e no caso de todos nós cristãos, Deus, só Deus pode nos fazer plenos, nos preencher completamente. Exato. E quais seriam esses meios, padre Fábio, para a construção e o aperfeiçoamento dessa espiritualidade? Então, é muito importante quando a gente fala de espiritualidade pensar em processo, né? Espiritualidade não é um acontecimento isolado na vida da pessoa. Às vezes as pessoas têm experiências religiosas, experiências eclesiais, né, encontros, retiros nas nossas comunidades, e a pessoa acredita que eu me converti, né? A espiritualidade é esse processo de conversão, e a vida toda a gente vai estar se convertendo. Então, aqui é importante, quando você pergunta os meios necessários, compreender que a gente precisa formar uma pessoa completa. Uma das características que prejudica a vida da gente no nosso tempo, se fala muito de fragmentação, né? Às vezes há um investimento, vamos dar um exemplo, um investimento muito grande na formação acadêmica. Os pais se preocupam de que os filhos estudem, de que os filhos cursem uma faculdade, mas não trabalham a dimensão psicológica para essa pessoa ter maturidade, para saber lidar com as emoções, com os acertos,
com as decepções que existem na vida de todas as pessoas. Então, esse desequilíbrio, né, é contrário. Da mesma forma, a gente tem que dizer a dimensão espiritual, a dimensão física, a dimensão material, tudo isso é necessário. Então, eu diria, quais os meios necessários para desenvolver essa espiritualidade conjugal? Na linguagem da igreja, inclusive, queria fazer um comentário para vocês que estão acompanhando esse programa. Hoje à noite até temos uma reunião da equipe da CNBB. Eu estou compondo a equipe que está preparando o material de preparação para o matrimônio em nível nacional. Hoje nós temos um padre da Diocese de Dourados, o padre Crispim, na CNBB Nacional, e ele nos convidou para colaborar com esse material. E lá a gente está colocando que a perspectiva da preparação para o matrimônio deve ser a do projeto de vida. Quando alguém se prepara para o matrimônio, ele prepara um projeto de vida. E mais difícil ainda do que preparar um projeto de vida, é preparar um projeto de vida para dois. Exato. Né? E que envolva, às vezes os nossos casais vão fazer um projeto de vida, eles pensam que casa eles querem ter, que carro eles querem ter, que viagens querem fazer, que trabalho devem ter, mas não pensam na dimensão espiritual. Então, eu diria, para um projeto de vida bem sucedido, a gente tem que integrar todas as dimensões da vida, psicológica, material, cognitivas e, claro, a espiritual. Né? É preciso fazer um caminho espiritual. E muitas vezes a gente sabe, conhecendo a realidade das nossas comunidades, a pessoa desenvolve vários aspectos da vida, mas fica estacionado na vida espiritual, com aquela catequese da adolescência para receber sacramentos e não aprofunda a sua vida cristã. Então eu diria, é muito importante que o casal faça um caminho. Por isso até a gente propõe hoje não um curso de noivos, mas um itinerário. A CNBB tem agora uma belíssima proposta que começou no nosso estado do Mato Grosso do Sul, aqui em Dourados, que já está implantado em várias dioceses do Brasil. Agora o Dom Dimas pediu que os padres começassem a implantar aqui em Campo Grande, que é um itinerário de 8 encontros, que um casal da comunidade é destacado para acompanhar aquele casal que se prepara para o matrimônio. E aí eles vão fazendo encontros nas casas mensalmente. Há um roteiro para isso, que prevê encontros com o pároco, encontros com os pais do noivo, os pais da noiva, né? Tem todo um caminho sendo feito e principalmente o mais importante, eu como professor de pastoral acho, uma proposta de continuidade, porque parece às vezes que nós da igreja levamos as pessoas até o altar e depois as deixamos sozinhas para enfrentar os desafios do matrimônio. E agora a gente cresce a consciência que nós devemos também acompanhar depois do sacramento do matrimônio, porque a celebração do matrimônio não é ponto final, mas é ponto de partida para uma vida que começa em família, né? Te vendo falar, padre, assim, dessa forma, eu, enquanto psicóloga, tenho realizado junto a várias comunidades, a várias instituições, enfim, inclusive em família, com os meus voluntários, no hospital onde eu trabalho, em outros hospitais também, uma atividade que é aquela de nós fazermos, traçar, né, os nossos objetivos e as nossas metas, uma oficina Ir com Paz. E não há como não inserir a espiritualidade, porque como o senhor colocou, o casal quando ele se une, ele vai pensar, né, casa própria, carro, quantos filhos, enfim, mas e a questão espiritual? E te vendo falar tão lindamente, tão afetivamente desse trabalho, não há como não dizer que a equipe que vocês tem cada vez mais integrada, como essa reunião que vocês têm para propor isso para novos projetos, né, para o ano de 2022, eu vejo assim como justo, amoroso, humano e espiritual, no sentido de vocês cuidarem no antes, no durante e no depois sem abandonar, porque na verdade não é só antes do casamento, é aquele acolhimento que acontece também no durante, né? E depois eu falo depois, eu não estou falando enquanto separação, mas eu estou falando enquanto separação da morte, né? Porque nós também precisamos acolher essas famílias, né? Que se rompem, que esses laços são rompidos pelo luto. E eu, com a minha experiência do luto, não tem como não falar isso também. Então, me corrija se eu estiver errada, mas eu vejo assim como nesse sentido, justo, humano, afetivo, amoroso e espiritual, cuidar das famílias no antes, no durante e no depois, sem absolutamente abandonar, porque o abandono é muito cruel, não, padre? Sem dúvida, sem dúvida.
Eu, como professor de pastoral na igreja, eu definiria como cuidado. A pastoral é o cuidado, né? Tanto que a gente tem a imagem do bom pastor que cuida. Papa Francisco tem falado tanto dessa necessidade. No curso de mestrado, eu fiz um mestrado na Colômbia, o meu professor orientador foi o padre Agenor Briguente, que é o decano da teologia da PUC do Paraná. Ele dizia que o centro das decisões, no tempo que a gente vive um tempo que o centro das decisões são as emoções, né? A gente não toma decisões tanto racionais quanto as emocionais, né? E isso é uma chave para a nossa pastoral, para o nosso trabalho, porque muitas vezes a gente tenta convencer as pessoas. E cresce cada vez mais a consciência em nós que nós devemos tocar as pessoas, fazer essa experiência de acolhida. Eu, tantas vezes como padre, às vezes andando aqui na periferia de Campo Grande, nos fins de semana, colaboro às vezes com o padre Botura ali, vejo aquelas igrejinhas de garagem, aquelas igrejas pequenas, com líderes religiosos, às vezes muito mais simples do que a gente, que teve a oportunidade de fazer estudos mais profundos, e aí me pergunto, sempre me interpela a questão, como essas experiências tocam as pessoas de uma forma que às vezes nós, com todo o aparato que temos de igrejas lindas, sistemas de som, equipes de música e tudo, não proporcionamos essa mesma experiência. Então, também diria, a espiritualidade, ela passa pela experiência. Nós, na Igreja Católica, sofremos às vezes um pouco de um discurso, temos teorias muito boas, mas não proporcionamos essa experiência que dá sentido para a vida. Sentido, né? Isso. Porque o que moveu um casal a descobrir-se para o projeto de vida, a enfrentar o desafio de formar uma família, foi antes uma decisão afetiva. A mesma coisa eu digo sobre a evangelização, né? O discípulo missionário nasce do encontro com Cristo. Primeiro vem a experiência, depois vem a catequese, que ele vai racionalizar, problematizar essa experiência. Mas antes de tudo vem a experiência afetiva, e aí é um grande desafio a gente pensar como proporcionar para as famílias de hoje essa experiência, para os casais. Você falou um pouco do seu trabalho, por exemplo, depois de alguns anos de casados, depois de terem enfrentado algumas situações, depois de perdas, né? Como ressignificar o sentido dessas relações a partir dessa afetividade. Eu, dia 17 de dezembro, perdi meu pai. É uma experiência terrível para a gente, né? Meu pai não estava nem doente e repentinamente ele tinha acabado de completar 65 anos. Nossa. Em questão de 10 dias, a gente passou uma experiência tremenda com a família. Mas eu digo assim, como a gente, no meio dessas experiências humanas, ter esse horizonte, né, que a espiritualidade nos dá, que é um sentido para a vida, dizer, vale a pena, eu tenho um norte, eu tenho um destino, e esse destino aponta para Deus, aponta para o reino, aponta para esta humanidade que a gente busca cultivar, tão necessária nos tempos que a gente vive, né? Exatamente. E padre, Fábio, quais são as ações que elas podem destruir essa espiritualidade conjugal? Porque a gente precisa realmente vivenciar um dia de cada vez da melhor forma possível, respeitando o outro, no sentido do afeto, da ética, né, da questão da família. Nós não sabemos, não dá para dizer nem o dia de amanhã, mas a gente não pode dizer nem o momento de daqui a pouco, né? O seu pai, só 65 anos, né? Foi morar junto de Deus. Então, fala pra gente essas ações que destroem esse tempo tão precioso que nós temos aqui nesse mundo, nessa vida de aprendizado. Eu diria que as mesmas coisas que a gente analisa que são destrutivas na nossa sociedade são também destrutivas no âmbito pessoal de cada indivíduo, na sua espiritualidade, e nesse caso de um casal cristão, que é o individualismo, o egoísmo, né, essa indiferença, essas características que têm assolado a nossa sociedade, né, os fundamentalismos, a ignorância, o maltrato, a violência nas suas tantas formas, né? Tudo que desumaniza, que desconsidera o outro, né, destrói a espiritualidade. E veja,
Nós dizemos tanto que a família é a célula fundamental da sociedade. Então, se aí, no relacionamento de duas pessoas, nós não conseguimos estabelecer relações dialogais, respeitosas, de alteridade, de complementariedade, de solidariedade, como a gente pode esperar isso da sociedade, né? Então, tudo o que afeta, que destrói, que são tantas, infelizmente, uma lista de tantos males que existem na nossa sociedade, que a gente diz que prejudicam a vida social, se trazidas para o âmbito do casal, são as mesmas coisas. Então, a busca sincera por Deus passa necessariamente pelo reconhecimento do outro. Não tem como eu chegar a Deus. O outro pode ser uma escada para mim chegar a Deus, ou ele pode ser o obstáculo. Depende da atitude que eu tenho. Eu sempre que faço um matrimônio, tive a alegria de fazer muitos matrimônios ao longo desses anos de padre, e alguns casais a gente conserva uma amizade. Ontem mesmo recebi a visita de uns amigos aqui, né, de uma paróquia onde eu trabalhei, em Sonora. A gente criou esse vínculo e a gente percebe como é bonito quando o casal se ajuda. E eu sempre digo para eles, se Jesus disse para a gente que quem quer ser seu discípulo, tome a sua cruz e o siga, eu digo que a partir do momento do matrimônio, a mulher, o marido, se tornam um a cruz do outro, né? Eu só me salvo carregando você, sozinho eu não me salvo. Se o casal assume essa atitude, muita coisa muda, né? Às vezes na atitude egoísta, mesmo sem pensar, mesmo inconsciente, quando na entrevista do matrimônio a gente pergunta por que você quer casar, às vezes as pessoas dizem assim, é porque eu quero ser feliz. Quando inconscientemente a gente diz isso, a gente está pensando que o outro deve me proporcionar alegria. E aí vem as cobranças, porque você tem que me fazer isso, você tem que me dar aquilo, eu espero isso de você. Ao contrário, o amor cristão, aquele amor que Cristo demonstrou por nossa humanidade, nos ensina que não tem amor maior do que quem dá a vida por seus amigos. Ou seja, a minha alegria é te fazer feliz. Quando o casal assume essa atitude, eu acho que enfrentamos um pouquinho, fazemos um contraponto a esse egoísmo, esse individualismo, essa busca para si mesmo que existe no nosso mundo hoje, que prejudica as relações humanas num todo, particularmente na vida conjugal. Sem dúvida, padre. Agora a gente vai dar uma pausa, nós vamos para o intervalo, mas quando a gente voltar, eu quero te perguntar como, para quem ainda não tem, assim como eu, o sacramento do matrimônio, como é que a gente vai lidar com tudo isso? Mas fica aí. Vocês estão gostando da entrevista? Eu estou adorando. Nós estamos falando com o padre Fábio Antunes, ele que é professor e coordenador de pastoral lá da Diocese de Coxim. Agora nós vamos para o intervalo, mas antes eu quero dizer para você que chegou agora pela metade do nosso programa, você pode acompanhar também pelo canal do YouTube. Você ainda não acompanha? Olha só, nós estamos Rede Imaculada de Comunicação. Lá no canal do YouTube, você clica em inscrever, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para você receber as nossas notificações e compartilha também com as pessoas que você acha importante ouvir a entrevista. Eu não estou falando só do Viver com Fé e Saúde também. Eu estou falando também, olha, de celebrações direto da nossa sede e informações sobre a nossa obra. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Olha, gente, nós estamos falando sobre espiritualidade conjugal. O nosso convidado, o padre Fábio Antunes, ele que é professor e coordenador de pastoral da Diocese de Coxim, trouxe muita informação relevante e uma conversa bem gostosa aqui com a gente. Ele está tendo desde o do nosso bloco anterior. E aí agora, padre, fala pra gente em relação a essa questão do sacramento do matrimônio, quem ainda não tem esse sacramento, como é que nós podemos construir essa espiritualidade desde o namoro, enquanto a pessoa está sozinha, está em busca, né, de um companheiro, de uma companheira, padre? Muito bem, é muito oportuno que a gente possa falar. Há poucos dias celebramos o batismo do Senhor e eu dizia nas celebrações que eu pude presidir nas comunidades onde eu estive, que o batismo é um sacramento fundamental que nos identifica como cristãos, uma porta de entrada. E os sacramentos são sinais sensíveis da graça na vida dos cristãos.
E por isso, ao longo da vida, a gente é chamado a receber, a aprofundar, a alimentar essa vida sacramental. E aí, nos 7 sacramentos, a gente tem assim, os 3 que a gente chama de iniciação à vida cristã. O batismo, a Eucaristia e a confirmação. 2 que são estados de vida, o sacramento da ordem, que os padres, diáconos e bispos recebem, o sacramento do matrimônio, que os casais recebem, que determina o estado de vida, e os sacramentos da cura, a unção dos enfermos e os sacramentos da reconciliação. Assim, a gente entende que ao longo da vida, esses sinais da graça de Deus colaboram para o nosso processo de conversão, colaboram para a construção dessa espiritualidade cristã que a gente busca. Então, primeira coisa a dizer, todo batizado tem direito a receber os sacramentos. Agora, é importante que se reconheça que, infelizmente, hoje, eu dizia isso em relação ao batismo, e a gente pode aplicar a mesma coisa ao matrimônio, muitos cristãos que não têm uma vida, muitos batizados, que não têm uma vida ativa na comunidade, buscam o sacramento quase que numa atitude comercial, como se estivessem comprando mercantil, né? Como se estivessem comprando alguma coisa da igreja. Tanto que é comum a gente ouvir, às vezes, nas secretarias das paróquias, a pergunta, quanto que é para batizar, quanto que é para casar? Olha. Então, a primeira coisa, a igreja não está vendendo nada, né? Então, os sacramentos são meios para a nossa santificação, para a nossa conversão. Então, é muito importante que a experiência do sacramento seja vivida no seio da comunidade. Então, antes de tudo, a gente deveria ter essa prática comunitária, ser membro de uma comunidade, fazer um caminho como comunidade. E aí, o acesso ao matrimônio deve ser um processo. Às vezes as pessoas, prática normal hoje, não só em Campo Grande, que eu estou agora morando aqui, mas na Diocese de Coxim e em todo o Brasil e outros países, às vezes as pessoas pensam no matrimônio, vão lá, pensam na festa, pensam no buffet, pensam nos convidados, preparam a viagem de lua de mel e não pensam na igreja, né? Então seria muito importante que as pessoas entendessem que existe um processo, assim como quando você vai casar no civil, tem lá no cartório um processo, tem proclames, tem documentos a serem apresentados, tem prazos constitucionais, a igreja também tem isso, né? Porque é também um processo canônico na nossa linguagem. Então, a igreja pede 3 meses de processo entre o momento em que você é admitido, o pároco deve fazer o processo de admissão do processo do matrimônio, numa entrevista individual com os noivos, para conhecer suas motivações e conhecer sua condição fundamental. Depois, encaminhá-los para um processo de acompanhamento, e eu estou falando, nós estamos insistindo que esse processo seja mais longo, né? Mais profundo, não se resuma a um encontrinho de fim de semana com algumas palestrinhas, né? E que os noivos possam se inserir, que esse processo de preparação do matrimônio seja uma oportunidade para eles se inserirem cada vez mais na vida da igreja e principalmente depois do sacramento continuarem na vida dessa comunidade. Então, assim, não existe restrição nenhuma para que alguém possa receber o sacramento do matrimônio. Existem várias modalidades de matrimônio porque a gente reconhece a situação de famílias hoje. Por exemplo, eu já conversei com várias pessoas que falam assim, padre, eu não casei porque eu não sou crismado, eu não fiz a primeira comunhão. Então, isso demonstra que a pessoa não foi correta ainda na sua paróquia. Por quê? Até uma pessoa que não fez esses sacramentos pode. Pastoralmente, o pároco vai dizer assim, olha, você então aproveita do matrimônio e se inscreve, faz a catequese, mas o sacramento necessário é o do batismo, só o batismo é exigido. Ah, mas eu não sou batizado. Mas aí o pároco deve fazer a pergunta, se um dos dois não é batizado, por exemplo, mas você quer ser batizado? Quer ser católico? Se a pessoa quer, então ela mesmo sem ser batizada, ela pode se casar na condição de catecúmeno, né? Que é aquele que se comprometeu e se prepara para o batismo. Pode ser feito o casamento. Ai, padre, mas hoje, bem comum acontecer, eu sou católico e a minha noiva é evangélica, é protestante, não vai mudar de igreja. Então, existe também na igreja o
o casamento misto com disparidade de culto, que é quando duas pessoas têm religiões diferentes. É mesmo, padre? Como é que é o nome que o senhor falou? Existe esse casamento. Infelizmente, muitas vezes os padres, né, não divulgam ou não há esse diálogo. Eu moro aqui, só para dizer para vocês, eu moro aqui na CNBB, na Casa dos Bispos do Mato Grosso do Sul, e junto comigo mora, além do irmão Silvio, secretário da CNBB, o Frei Moacir Malaquias, que é o presidente do Tribunal Eclesiástico. Eu brinco que essa residência proporciona muitos diálogos, porque eu como pastoralista, ele como canonista, a gente conversa muitas dessas coisas. Infelizmente as paróquias não dão essas informações, às vezes de forma ampla. A pessoa nem busca, porque fala, não tem como casar, porque eu sou de uma igreja, a pessoa da outra. Não é verdade. Mesmo se a pessoa seja de uma outra religião, poderia casar na igreja católica. Aí é feito alguns pedidos, por exemplo, se casa na igreja católica, é pedido que os pais se comprometam de educar os filhos na fé católica. Mas o casamento é feito normalmente, eu fiz várias vezes casamentos assim. Então a primeira coisa, eu acho que mais importante dessa pergunta sua é dizer, existem muitas possibilidades para casar. Que o dinheiro não seja um problema, que a diferença de culto não seja um problema, que a falta de sacramento não seja um problema. A igreja deve estar sempre de portas abertas, como tanto insiste o Papa Francisco. Verdade, padre. Eu só não casei ainda, não tem nenhum desses problemas aí que o senhor citou. Eu só não casei porque eu não encontrei o noivo ainda, vamos dizer. E nesse contexto, padre, isso se resolve. Tudo se resolve, né? Só vai resolver a hora que eu encontrar um noivo, né? E nesse contexto, o papel do amor, padre, o amor é uma decisão? O amor é o critério fundamental para a decisão. Tem que ser. Né? Como eu disse, o amor verdadeiro é fundamental. Tanto que o Frei, no Tribunal Eclesiástico, trata muito da questão, até sugiro para vocês, no próximo programa, fazer um programa só sobre a questão da nulidade matrimonial, que é uma solução pastoral para muitas situações que a gente tem hoje de casais que já tiveram um matrimônio na igreja e aí ficam numa situação irregular. É um tema muito interessante, mas para dizer assim, o amor deve ser o critério fundamental. Quando um padre, na abertura do processo, pergunta para o casal suas motivações, é o amor que ele deve encontrar com a resposta. Às vezes, uma conveniência, a gente já namora faz muito tempo, engravidamos, né? Nenhuma outra motivação pode ser substituir aquela que é essencial, o amor. Né? Se não for essa a motivação, é papel do padre que instrui o processo do matrimônio colocar obstáculos. Várias vezes eu escutei, nossa, padre, parece que o senhor não quer que a gente case com tantas coisas que você está perguntando. Mas é isso um pouquinho que a gente deve fazer no processo do matrimônio. Interrogá-los, né, para aprofundar as reais motivações. E a motivação de fundo mais profunda que se busca é essa do amor. E é tão importante esse trabalho que vocês desenvolvem, ao ponto dos casais dizerem, padre, parece que o senhor não quer que a gente se case, porque o amor não deixa de estar envolto em um apaixonamento, e esse apaixonamento que algumas vezes cega, né? E a pessoa acredita que encontrou o par ideal, e na realidade não é o par ideal. Às vezes está passando, sobretudo, por um processo de uma relação tóxica e a pessoa não permitiu. Então é muito importante realmente esse trabalho que vocês desenvolvem junto aos noivos, né, aos casais, enfim. E quanto à sua sugestão, eu acho muito relevante também, antes um pouco da pandemia, quando nós ainda fazíamos as entrevistas aqui no estúdio da TV Imaculada de forma presencial, eu tive a grata oportunidade de trazer o padre Luciano Scampini para falar sobre isso, que fez um trabalho maravilhoso, e eu sempre fui muito apaixonada pelo padre Luciano. Ele esteve 2 vezes aqui conosco, que infelizmente, né, já mora com Deus, o ano passado foi morar junto de Deus, mas é bem propício de fato trazer uma outra pessoa, e o senhor que vai indicar para a gente aqui, para a gente poder fazer novamente esse tema, porque é muito relevante e como o senhor falou, às vezes as pessoas se confundem, né, sobre algumas questões que são da igreja e que de qualquer forma sim precisam ser respeitadas, mas quando
tem o conhecimento, vê que, na verdade, tem várias possibilidades, sobretudo dessas famílias, né, que já vivem em união estável. Então, é muito válido realmente a sua sugestão. Padre, diz uma coisa aqui. Qual o papel do sacerdote de um acompanhamento espiritual com o casal para a construção da espiritualidade conjugal? Quando lá diz assim, homem e mulher se tornam uma só carne, como assegura o livro de Gênesis. É fundamental, né? O padre, ele é, antes de tudo, um promotor de comunidades, né? Então, nós, por exemplo, agora estamos trabalhando nesse material usando a linguagem do Papa Francisco, né, para falar do processo que a gente espera criar com esses casais. E a gente fala de 4 palavras: acolher, discernir, acompanhar e integrar. Um verdadeiro processo de preparação e um caminho espiritual, um caminho de espiritualidade conjugal deve levar a isso, a esse casal se sentir acolhido na comunidade, a ser apoiado para fazer esse discernimento dessa decisão, desse projeto de vida. É isso mesmo. E se consciente, né, disso, entendendo que é a vontade de Deus, fazer esse discernimento e esse acolhimento. Após o matrimônio, acompanhar, porque é uma nova vida que nasce, é uma nova família que nasce, que precisa desse apoio para dar os passos iniciais para caminhar. E integrar na comunidade, para que esse casal seja multiplicador, possa colaborar com outros. Então, o padre tem um papel fundamental. Por exemplo, em síntese, as novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, 2019-2023, os bispos colocam que a prioridade fundamental é resgatar a comunidade com a imagem da casa, né? A casa, né? Porque a primeira comunidade é a nossa casa, Então, um padre, eu digo para os meus alunos, que são os futuros padres aqui, um padre que quer fazer um bom trabalho pastoral, priorize o trabalho com famílias, né? Valorize as famílias, porque elas são a base fundamental de qualquer comunidade, a primeira comunidade de todos. E aí lá nas diretrizes diz assim que 4 pilares devem sustentar essa casa: o pilar da palavra de Deus, o pilar do pão, a Eucaristia, os sacramentos da igreja, o pilar da caridade, que não pode faltar essa abertura para o outro, né? Caridade aqui no seu sentido amplo, de solidariedade, né? De empatia, essa capacidade de eu sentir o que o outro necessita, e claro, também as formas concretas da caridade, estender a mão, ajudar materialmente quem precisa, e a ação missionária, né? Então são os 4 pilares da casa. Depois o documento ainda diz que essa casa tem que ter 4 características, 4 tinturas, 4 pinturas que expressam ela. Então ele diz que a casa deve ser um lugar de ternura, que família, que matrimônio se sustenta sem ternura, né? Lugar de encontro. E aqui é muito importante aprofundar o que o Papa Francisco fala de cultura do encontro. Estar junto nem sempre é encontro. Me lembro de uma vez, há uns anos, em Aparecida, ouvia o Padre Zezinho falando às famílias, no Simpósio Nacional das Famílias, ele falava, tem famílias e famílias, né, onde as pessoas vivem como ilhas debaixo do mesmo teto. O filho no quarto, no computador, o pai na sala, na TV, a mãe no celular, né? Cada um no seu mundinho fechado. Verdade, então, padre. Precisamos criar encontros. Veja, né, você que é psicóloga pode falar com mais propriedade disso. Veja a experiência da pandemia. Que desafio para muitas pessoas conviver, encontrar-se dentro do mesmo ambiente. Estávamos desacostumados, né? Se tornou uma situação até incômoda em alguns momentos para alguns, o fato de estar o tempo todo junto, né? E as pessoas têm dificuldade de se encontrar. A gente diz isso nas comunidades e às vezes na família passa o mesmo. Estamos no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, mas estamos muito distantes uns dos outros. Então, a família, a casa deve ser lugar de encontro. O lugar tem que ter aquele momento onde tudo fica fora e a gente se encontra. Depois diz que deve ser a casa deve ser lugar de família, né? O documento diz isso, então
mais ainda contempla o nosso tema aqui hoje. E, por fim, lugar de portas sempre abertas, né? Porque também a família não deve ser lugar de fechamento. E aqui não tem muito a ver com o nosso tema, mas precisa ser dito que às vezes muito do preconceito, da ignorância, da maldade que a gente percebe do mundo, nasce em casa. Nasce em casa. Se estamos vendo fundamentalismos, ideologias, violência, maldade dominar no mundo, não podemos culpar que isso só se aprende na rua. Às vezes se aprende em casa. Se há tempo, dou um pequeno exemplo. Uma vez, ainda padre muito jovem, estava numa comunidade visitando uma família, e visitei uma família que me chamou para jantar, estávamos lá, e uma criança pequena de 2, 3 anos de idade, de repente solta um palavrão que eu não posso falar aqui, que eu sei que vai ser censurado pela televisão. Aí ficou aquele constrangimento, né? Então, para quebrar o gelo, perguntei para a criança, mas como que você aprendeu um negócio desse, menino? Né? Você tão pequeno, e ele, na pureza e sinceridade das crianças, falou, padre, é que a mãe sempre fala isso. Olha. Então, assim, muito do que se vive, muito do que somos, né, é reflexo daquilo que vivemos. Até porque as crianças aprendem por imitação, né, padre? Imitação, né? Às vezes a gente senta os filhos no sofá, faz um discurso, diz um monte de coisa, mas o que eles veem da gente é outra coisa. O exemplo então, daí arrasta. A importância dessa porta aberta para acolher as novas realidades, e estamos refletindo muito a questão da família, tem tantos desafios. Aqui, por favor, nós que somos católicos, não pensar em família perfeita, aquele modelinho, né, que a gente tem na cabeça, porque isso limita muito as novas realidades. Que família não tem problema? Que família não tem problema? Todas temos alguma situação, né? E hoje são tantas, né? Então, não pensar, às vezes nós, famílias católicas, pensamos naquele modelinho bonitinho, pai, mãe, filho, certinho. Não podemos excluir outras realidades, né? Num país onde tem tantas famílias que são sustentadas por mulheres sem marido, mães que assumem a família, avós que criam os netos, tios que assumem filhos. Eu, uma vez, eu fui pároco em Sonora há 9 anos, encontrei uma família muito diferente, um amigo, um homem que até hoje rezo por ele, porque que missão. Um homem que foi abandonado pela esposa, seu Marcelo, o nome dele, com 2 filhos pequenos, numa fazenda no Pantanal. Imagina isso. E era lindo de ver. Ele já acordava muito cedo para trabalhar, mas acordava mais cedo ainda para arrumar os meninos, dar café, colocar no ônibus para eles irem na aula, ia trabalhar, arrumava a casa, preparava as coisas, ia buscar os meninos que voltavam. Um homem, né? Claro que a gente sabe que muitas mulheres fazem isso todos os dias, não estou querendo exaltar uma figura, mas para dizer, é um desafio, seja para uma mulher, seja para um homem, seja para uma avó, um avô, né? E tantas configurações que existem por aí que ninguém escolhe, às vezes, estar nessas condições. Claro que todo mundo sonha em ter aquela família tradicional, mas não podemos desconsiderar que existem outras realidades. E por isso é tão importante as portas abertas. A igreja tem de estar de portas abertas. Então, só fazer um link com a pergunta dos sacramentos, também, infelizmente, na cultura católica, há muito assim, se cria uma barreira de preconceito que não deixa nem que as pessoas cheguem, por exemplo, às vezes mulheres que nem buscam o batismo para os seus filhos, falam, eu não sou casada, e não existe isso, não tem documento nenhum da igreja que proíba alguém de ser batizado, mesmo que os pais não sejam casados, né? A pastoral da igreja convida a acolher todos, mesmo aquelas situações que a gente tenha que dizer um não, tem que ser bem acolhida, tem que ser bem recebida. Então, a igreja só será a igreja de Jesus se estiver de portas abertas para todos. Que maneira linda e acolhedora da gente finalizar o nosso programa. Infelizmente o tempo se foi, mas eu gostaria muito de recebê-lo novamente aqui, porque eu tenho uma infinidade de perguntas e questionamentos importantes a te fazer. Não falamos sobre encontro de casais também, o ECC que é tão importante, né? Mas com esse tempo que nós temos restrito da televisão, eu vejo que a sua fala sobre essas portas abertas traz muitas famílias das novas configurações familiares para dentro da nossa igreja.
porque a gente vê também, não dá para a gente fechar os olhos, mães solteiras que às vezes têm vergonha de chegar na igreja e dizer que quer batizar o seu filho, né? Então isso também é acolhimento, isso também é o amor de Deus. E nessa atmosfera, Padre, eu peço para ti deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo. Bom, eu queria falar em nome da igreja, né? A igreja que eu cresci e de certa forma represento pelo ministério que eu exerço, de que a família está no coração de Deus, as famílias estão no coração de Deus. E como eu queria que nesse momento, através do programa de vocês, aqueles que vão assistir depois pela internet também, as pessoas pudessem se sentir acolhidas, né? Eu disse nesses dias da perda do meu pai, eu fiz uma experiência belíssima de acolhimento, tantas pessoas que se sensibilizaram, que se sentiram, demonstraram compaixão. Então, ser família não é fácil. Ser casal não é fácil. Eu fico pensando, eu às vezes fico bravo comigo mesmo, sozinho, imagina dois, né, diferentes, quantas coisas, quantos desafios. E para isso, então, eu digo assim, a igreja deve ser esse hospital de campanha que trata as feridas, que cuida os machucados, né? Então, gostaria muito de que quem nos acompanha sentisse na igreja não alguém que coloca regras, critérios, barreiras, mas um lugar onde eu posso me sentir acolhida, entendida, aceito e ajudado, Então, eu creio que falo em nome do Dom Dimas, Dom Mariano, bispos dessa diocese, dos bispos do Mato Grosso do Sul, que são tão empenhados pelas famílias, de que a gente possa, né, com a igreja, fazer as famílias se sentirem felizes. Então, que Deus abençoe a todas as famílias e que todas possam se sentir amadas e queridas por Deus como um projeto de Deus. Amém, Padre. Conversamos com o Padre Fábio Antunes, professor e coordenador de pastoral da Diocese de Coxim. Padre, a sua bênção. Muito obrigada mesmo pelo seu sim aqui à nossa TV. Muito obrigada. E eu quero muito que o senhor volte aqui em outros programas. Tem muito ainda para falar sobre esse tema tão importante e sobre outros também da sua expertise dentro da nossa Igreja Católica. Então, muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigado, Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo sempre a participação de todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui até o final do nosso programa. E fechamos com chave de ouro, né, gente? Que entrevista linda! Que pessoa de Deus, literalmente, né? O Padre Fábio. Padre, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Ele que é professor e coordenador de pastoral da Diocese de Coxim, Padre Fábio Antunes, trouxe lindamente informações sobre a espiritualidade conjugal. Querido, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui para a nossa TV Imaculada. E eu conto com a sua participação aqui em nosso programa em outros momentos, viu? Muito obrigada mais uma vez. E você que está nos acompanhando, quase terminando o nosso Viver com Fé e Saúde, mas eu quero que vocês observem, olha isso aí, essa imagem do calendário de 2022. Gente, nós estamos em janeiro, ainda início de um novo ano, e você recebe ainda nesse mês de janeiro em sua casa o calendário 2022 da Milícia da Imaculada. Olha que lindo ele é. Se você não recebeu ainda o seu, se torne um Milite, ainda dá tempo. Dá para você ligar aqui pra gente, olha só, no 3349-1015 ou então mande uma mensagem através do nosso WhatsApp 993470532. Venha fazer parte desse exército da Milícia da Imaculada, fazer parte aqui da nossa família, gente, olha só. E eu quero te convidar também para nos acompanhar nas redes sociais. Lá no Facebook nós estamos em TV Imaculada Oficial, no Instagram nós estamos em @TV Imaculada. Então, muito obrigada mais uma vez a todos vocês que nos acompanham. Milites, não milites, em breve milites, muito obrigada por vocês estarem conosco aqui, nos fortalecendo sempre com essa grande obra de evangelização. Um grande abraço no coração de todos vocês, fiquem com Deus, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!